Você, isso mesmo, que está passando por um sufrágio emocional, sintomas de depressão, tristeza, melancolia, apatia, isolamento social, anedonia, falta de prazer em realizar as ações da vida, desejo potencial de tirar a vida própria, de deixar de existir. Esse papo é para você que está passando por uma dificuldade emocional, que não está vendo luz no final do túnel, porque há. Então hoje vamos ter uma enorme honra de receber um colega competentíssimo, Dr. Felipe Tavares, está vindo para Salvador para falar sobre assunto importante, porque ato de viver é o que mais importa, a gente sabe disso. Vamos falar sobre tratamento adjuvante para depressão resistente e ideação suicida, vontade de tirar a própria vida. É um assunto delicado, mas é importante. Doutor Felipe, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E esse assunto é de suma importância porque cada vez mais estão surgindo casos de depressão Sim. resistente e o psiquiatra é o profissional que fica responsável, né, por resgatar esses Sim. pacientes, né? E é uma condição frequente. Até um terço dos pacientes estão passando por essa situação. Então, o tema que você está abrangendo aqui é de suma importância Sim. para todo mundo. Agora Obrigado nós. pelo convite, viu? Sou eu que agradeço pelo aceite, porque nessa agenda corrida que a gente tem, tirar um tempinho para a gente poder dividir conhecimento com quem nos segue é muito importante. Então, quem está assistindo aí, por favor, vamos seguir, compartilhar, comentar, encaminhar para quem a gente ama, porque podcast Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz, hoje está recebendo uma sumidade, porque eu já soube, você não sabe, mas eu já sei. Estamos recebendo uma sumidade no que tange a tratar pessoas com doença grave. E já de bate-pronto, como é que eu acho o Dr. Felipe Tavares? O doutor Felipe hoje está em Belo Horizonte, Sim, mas também estou online, atendendo o Brasil todo. sim. E eu sou do mundo, cara, né? Ótimo. Nasci no interior do Rio, fui Sim. morar em Minas, em Aracaju, agora voltando para a capital, Sim. Belo Horizontina. Mas assim, estou no mundo. Claro. E eu quero marcar uma consulta com o Dr. Felipe Tavares. Como é que faz para marcar uma consulta? Aí pelo nosso Instagram, drfelipetavares.psiquiatra, tem lá o link, que aí as pessoas podem ter acesso Maravilha. à consulta online ou presencial. Isso, e a gente está para poder dar suporte assistencial para quem nos procura, sem sombra de dúvidas. Então, para a gente lembrar, Dr. Felipe.Tavares. Dr. Felipe Tavares. Psiquiatra. Ótimo. E vamos seguir também Dr. Jader Ferraz e Zion HC, Zion Healing Clinic, que é a nossa instituição aqui no Hospital da Bahia, que eu acabei de dividir contigo, que é uma enorme oportunidade para nós atendermos pessoas que têm demandas emocionais e que precisam de um suporte além, como porventura você vivencia também na sua prática clínica. Mas por que tratar esse paciente grávido, doutor Felipe? São pacientes desafiadores, eu gosto de pacientes assim, né? E eles são resistentes ou refratários, e o nome que está se dando agora é paciente de difícil manejo. Uhum. E o que acontece com eles? Eles passam por tratamentos convencionais, né? A gente tem várias teorias aí que explicam o que vem a ser a depressão resistente ao tratamento. Ela começou em 2007, com um grupo americano, depois os europeus, os britânicos, cada um dando uma explicação. Ainda não existe um consenso, mas a teoria seria você fazer 2 tratamentos com antidepressivos diferentes por um tempo suficiente, de pelo menos 12 semanas, e também por dose terapêutica, né? Não respondeu a um tratamento, vai para esse segundo, e na terceira etapa o paciente é considerado resistente ao tratamento. Aí entram essas estratégias, né, inovadoras, e a gente tem, por exemplo, a acetamina nasal, Sim, que é uma estratégia muito interessante. sim, O que vem a ser a acetamina? A acetamina é uma molécula que foi descoberta nos anos 60 como anestésico. sim. E, recentemente, eles descobriram que você fazendo a infusão nasal, ela é bem absorvida pelo organismo e rapidamente faz o resultado. Ela promove essa recuperação, resgate, esse né? resgate mesmo terapêutico Sim. do paciente. Isso acontece em algumas horas. Sim. Então, o paciente já sai do local onde ele faz a aplicação com uma melhoria clínica bastante visível. E eu queria só, por favor, Felipe, que você repetisse isso para ficar bem conectado com quem está assistindo a gente. Hoje, a primeira escolha para uma depressão resistente não é uma medicação intramuscular, não é uma medicação oral,
Não é a internação hospitalar integral onde o paciente fica longe do seu familiar, num ambiente que, por vezes, é diferente do que ele tem. E a gente sabe que é importante, a internação tem que existir, porque há quadros que necessitam da vigilância contínua e há quadros que precisam de uma acurácia prescritiva cada vez mais potente, e ela tem que existir, óbvio. Mas a primeira escolha é uma medicação intranasal, inalatória, que ele pode tomar e ir de volta para casa e ter sua rotina de vida. Isso é o mais importante. Sim. A acetamina intranasal, ela é aplicada numa clínica de infusão ou num hospital, mas, Sim. como você disse, não precisa ficar internado. O que o paciente precisa é ficar em observação por algumas horinhas, coisa de uma hora e meia, 2 horas, caso ele apresente algum efeito adverso, mas que são temporários, esses efeitos adversos. Eles são autolimitados. A gente Sim. até pode falar sobre eles daqui a pouco. Então, a acetamina a gente não deve deixar como última opção, né? A gente pode antecipar para essa terceira etapa de tratamento, e quanto mais a gente antecipa, melhor o resultado. Sim. Né? Que nós psiquiatras, outras áreas da medicina Sim. também, tendemos a deixar uma molécula nova, um produto novo, como última opção. Não, o paciente não deu certo com nada, vamos fazer isso aqui agora. Não, a gente pode antecipar que você vai ter um resultado promissor. Sim. É muito interessante isso. E o que mais me deixa surpreso, ontem a gente estava fazendo uma palestra para alunos de medicina, e, de novo, a minha carreira é um negócio literalmente de louco. Mas não de louco negativo, mas de louco maluco, beleza. E aí, conversando com os alunos, eu trouxe esse assunto à tona. Pessoal, a primeira escolha do FDA para depressão resistente, para quem tem o desejo potencial arquitetado, detalhado do ato de morrer, é uma medicação inalatória no nariz. E a colega dermatologista que estava conosco, a gente estava falando de dermatologia estética, dismorfismo corporal e como essa ansiedade por expectativa de alcance da estética máxima impacta o paciente e ele se torna um paciente também psiquiátrico. Sim. Ela estava ao meu lado e ela se embasbacou. Mas, Jader, como é isso? É uma medicação inalatória? Exatamente, trazendo referência a Isabela, nossa colega Isabela Pimenta, estávamos juntos ontem falando sobre isso. Sim, uma medicação inalatória. E dentro do processo assistencial muda o jogo total para o paciente. Porque a medicina psiquiátrica, junto com a farmacoterapia, vai encontrando um horizonte assistencial cada vez mais sublime, cada vez mais acolhedor, cada vez mais positivo. E eu percebo que o paciente que faz o uso, em algumas horas, já sai desse contexto negativo, porque a palavra que você trouxe é muito oportuna, é desafiador tratar um paciente que passou por vários tratamentos e não teve êxito. E chega desesperançoso, né? Sim. Ele chega sem nenhuma expectativa. Fala, Sim. Pô, você mais um? Não, esse é um diferencial. Sim. E aí, essa questão de neuroplasticidade, eu acho que a gente Sim. tem que trazer isso também, esse conceito, Por favor. porque a acetamina, ela age na questão neuronal muito rapidamente, no mesmo dia. Então, ela promove essa neuroplasticidade, que seria o que é a melhoria da conexão entre os neurônios, né? As sinapses ficam mais potencializadas. Sim. Então, a gente consegue ver um resultado quase que imediato. Sim. Principalmente para pacientes com ideação suicida. Sim. Que também é uma Claro. das maiores causas de morte hoje entre jovens, né? Uma Sim. preocupação de saúde pública. Pra você ter uma ideia, nas Américas são 100 mil casos por ano. Então, isso, caso muito pensado e documental, porque Isso. provavelmente deva ser muito mais. Fora os que chegam como lesões, né? Isso Fraturas e ou traumas. subdiagnosticados, enfim. É verdade, é verdade. Como é que você se conectou com essa linha terapêutica? Então, conhecendo muitos casos refratários, resistentes, e observando que o arsenal que a gente possuía até então não era suficiente, porque dependia de comprimidos. Sim. E esses comprimidos, eles precisam passar pelo fígado para serem metabolizados para chegarem ao sistema nervoso central. Então, aí depende do perfil do paciente, se ele é metabolizador lento, metabolizador rápido, isso influencia na eficácia. Quando se trata de acetamina nasal, a gente não tem essa preocupação, porque a eficácia ela é quase que certeira. Sim. Né? Tanto que a gente tem estudos que mostram que a resposta em uma semana, um mês, ela é bastante pronunciada e a remissão, ou seja, a recuperação clínica do paciente, ela pode vir em até 3 meses, promovendo, por exemplo,
a recuperação desse paciente, porque ele volte ao trabalho. E a e seja sustentabilidade de produtivo. melhora. Exato, Sim. exato. Essa sustentabilidade melhora tem a ver até com um receptorzinho lá, que a gente conhece bem o Sim. mecanismo de ação, né? E ela é a longo prazo também. Sim. Isso é interessante. Eu estava participando de um estudo de um perfil de tratamento, enfim, de assistência médica. E aí, de novo, trazendo à tona essa questão da minha carreira em si, que às vezes eu fico realmente muito surpreso com o que se apresenta por vezes para a gente. A gente foi convidado para participar desse estudo que era basicamente para entender acerca de um sintoma chamado anedonia, que é a falta de prazer em realizar as ações do dia a dia, a falta de prazer em realizar as ações da vida. Marcante, muito marcante Isso, na vida. isso. E dentro do processo assistencial, a falta de prazer em realizar as ações é uma das últimas possibilidades de alcance dos fármacos orais. Então, o paciente melhora de várias coisas, mas aquela vontade, aquela proatividade, aquele ânimo, aquele desejo existencial de continuar, quase sempre é a última É um abordagem. resíduo. É um resíduo, E a obrigado. gente não pode deixar esse resíduo no paciente, porque onde existe fumaça tem fogo. Exatamente. E aí o que ocorre? Sintomas residuais em depressão, eles vão se tornar sintomas maiores. Cumulativos. Eles vão dominar o quadro. Sim. E vão levar a recaídas. Sim. Uma delas pode ser o suicídio, perda de emprego, divórcios, Sim. etc. Invalidação da vida. Invalidação, exato. Então, investir em um tratamento como esse é você garantir que você vai ter uma recuperação de produtividade social. A própria Organização Mundial de Saúde fala, para cada dólar que eu invisto em saúde mental, eu vou ter 4, né, em retorno de Sim. produtividade social. Então, vale a pena a gente batalhar, nós como psiquiatras, Sim. batalharmos por tratamentos como esse. Sim. Assim como outras áreas médicas Claro. fazem. Isso. E aí, dentro desse estudo, o primeiro questionamento que me trouxeram foi: doutor, o senhor prescreve o paciente? E geralmente é uma prescrição de um medicamento oral. Vai tomar o remédio ali todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, ou uma vez só por dia, mas todo dia tem que lembrar do remédio. O senhor se sente satisfeito com essa linha terapêutica? Não. Não me sinto não, porque uma parte dos meus pacientes, eles precisam de uma abordagem mais profunda. Eles precisam de uma abordagem mais robusta, mais incisiva, mais contundente. Você tem algum arsenal terapêutico que o paciente possa fazer uso para anedonia, para depressão, para ideação suicida hoje no consultório? Sim, a gente tem lá na Zion e você sabe muito bem que você é copartícipe dessa intenção terapêutica. Então, para quem está assistindo a gente, como é que funciona esse uso da acetamina nasal? O paciente chega ao consultório, depois da prescrição, depois da avaliação, depois da conduta médica, dentro da consulta, ele vai ser avaliado antes da medicação. Lá na nossa instituição a gente faz assim. Então, faz a medicação. Após a medicação, ele vai para a segunda avaliação, monitoramento. Meia hora depois, o terceiro monitoramento. 1 hora depois, o quarto monitoramento. Então, 2 vezes por semana, ele é avaliado 8 vezes. Em 4 semanas, o paciente é avaliado 32 vezes, frente a uma consulta única, mensal, ou talvez 2, uma consulta com um retorno. Então, é claro que isso traz um impacto assistencial muito mais amplo, fora a questão do paciente não precisar lembrar de tomar todos os dias as medicações. E a gente garante que está entregando a medicação. Adesão 100%. Né? Para o organismo. Sim. Dentro dessa sua prática clínica, como é que você vivencia isso tudo e qual o maior desafio que você percebe para que mais pessoas alcancem esse tratamento? Então, eu faço esse monitoramento também a cada aplicação. Né? A gente faz um telefonema, um contato por WhatsApp, enfim. Sempre eu monitoro e peço aos pacientes, como você ficou, o que você teve de efeito adverso, como é que foi o acolhimento no ambiente em que foi aplicado, essa coisa toda. E aí, o perfil de paciente, né, que vai se adaptar, que vai se beneficiar desse tratamento, e quais são os desafios para ampliar, Sim. Você perguntou agora, esse uso. Olha, a gente tem visto que o SUS
está se sensibilizando com essa estratégia, porque eles estão percebendo o seguinte, ó, é um problema de saúde pública, é um problema grave, e saúde mental, como a hospitalização é muito onerosa, Sim. né, uma medicação, a aplicação desses medicamentos mais modernos, eles diminuem as chances de hospitalização, de recaídas, de tentativas de suicídio, então vale a pena investir nisso. Cabe a nós, como profissionais, sensibilizarmos os gestores. Sim. Se a gente vai até eles e leva um estudo clínico, bate um papo sobre o que tem de mais moderno em termos de desenvolvimento técnico, científico, eles se sensibilizam e acabam incorporando isso no arsenal terapêutico, inclusive do SUS. Com os planos de saúde, a mesma coisa. Né? A gente tem uma agência que regula os planos, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela tem dentro dos artigos lá que a estratégia é justamente melhorar a qualidade do atendimento em saúde mental, já que eles veem um impacto assim, enorme de gastos, né, com outras terapias que nem sempre dão o mesmo resultado da acetamina nasal. E a gente percebe que a psiquiatria em si, ela era vista tanto pela saúde suplementar, enfim, pelos planos de saúde, quanto pelo SUS, como persona non grata, ou um valor lá embaixo, um custo bem baixinho, por debaixo, enfim, do radar e tudo mais. Só que nos últimos 30 anos isso piorou vertiginosamente. E a gente percebe que a pandemia só aumentou isso aí, só trouxe mais e mais percepção de que mais pessoas precisam, que mais pessoas agravam. Mas eu tenho outra pergunta. Por que psiquiatria? Sim. E aí? Por quê? A psiquiatria, Sim. ela entrou na minha vida no ano 2000. Sim. No primeiro ano da faculdade, eu conheci um professor muito acolhedor chamado Júlio de Melo Filho, e ele era de uma área que chama Medicina Psicossomática. Eu até vim num congresso aqui nessa época, foi minha primeira viagem ao Nordeste, e foi interessantíssimo, porque ali, até então, eles estudavam muita psicanálise, né? Sim. E aí depois se abriram para essa questão de farmacologia, terapia cognitivo-comportamental, as outras terapias que surgiram, né? Então, ela entrou muito precocemente. No primeiro ano, eu já meio que sabia que gostaria de fazer isso Você teve mesmo. essa sorte, eu não tive tanta sorte assim. E era o diferentão na turma, né? Sim, Porque sim. tem isso, né? Tem bastante. É. Mas, enfim. E aí... Você já saiu com interesse em psiquiatria? Foi. E aí eu fui fazer mestrado. No ano seguinte também estava igual você, dando aula. Sim. Graduação, porque é uma paixão, É uma né? paixão, é uma paixão, é uma paixão. É formidável, É né? formidável, é. E eu percebo que ser professor, além de oxigenar o conhecimento, de vez em quando um aluno, pelo menos na minha pouca prática em lecionar, ele faz uma pergunta que ele não sabe, muitas vezes, direito o que ele está perguntando, mas ele te coloca numa zona de busca do conhecimento, mas tão profunda, que aquilo parece que apaga toda a dificuldade que você vivencia. Mobiliza, né? Mobiliza é a o professor. palavra, mobiliza. E você vai para casa e diz, meu Deus do céu, aquele aluno não sabe o que ele está me perguntando, mas ele me trouxe, me preencheu de um ânimo de continuar fazendo isso aqui. E eu não sabia que eu também tinha essa oportunidade, essa habilidade de poder dividir o conhecimento com o aluno, mas realmente é uma grata surpresa a gente poder sentar, dialogar, psicopatologia e tudo mais, porque eu costumo dizer sempre, se conversar 10 minutos, todo mundo vai querer ser psiquiatra. E psiquiatria é muito interessante. É interessante demais ao ponto de quem está ao nosso redor sempre questionar. Familiares, amigos, esse sintoma, aquele outro sintoma, eu sinto. Será que não é uma doença? Será que o que eu estou sentindo já precisa de algum tratamento? E eu queria ouvir da sua larga experiência, Felipe, o que você enxerga como o maior desafio para a psiquiatria vencer ainda mais o estigma? Sim. Primeiro, integração com as outras áreas da medicina. Sim. Né? Por exemplo, um paciente da endocrinologia que tem hipotireoidismo, ele pode se apresentar com sintomas depressivos. Sim. Então, esse endócrino, ele tem que chegar e conversar, e né, a gente fazer a interconsulta. Se aliar, né? A interconsulta psiquiátrica ela é extremamente importante, ou seja, o psiquiatra chegou ao hospital geral. E é o que está acontecendo hoje, né? Os Sim. novos leitos psiquiátricos eles estão sendo abertos Com essa intenção, hospital geral. né? Então, acho que isso é uma questão, por exemplo, cardiologia, um paciente que tem insuficiência cardíaca, ele pode se apresentar com quadros depressivos, um paciente que usa corticosteroide
ele Sim. pode se apresentar com quadros maníacos. Então, a psiquiatria, ela está aos poucos penetrando, se ramificando nas outras áreas. Sim. Por exemplo, teve um congresso agora de geriatria, que inclusive foi em Belo Horizonte, um Sim. brasileiro, Sim. e a programação toda era de psicogeriatria. Muito interessante isso. Sim, sim. Então, como diferenciar uma demência de um quadro depressivo, né? Demência, etc. Então, acho que o desafio da psiquiatria é esse, é a gente vencer essa barreira e se agregar, né, com as outras áreas da medicina e difundir esse conhecimento, porque ele está integrado. Eu tava conversando com 2 colegas geriatras. Ele é casado com uma geriatra. E ele foi meu colega de faculdade. E a gente estava falando sobre uma molécula chamada vortioxetina, enfim. E a gente teve a oportunidade de convidá-los para poder assistir a palestra com a gente. E aí ele trouxe justamente essa mesma fala. Jada, às vezes a gente fica com essa barreira de melhora cognitiva porque a gente sequer tem acesso à informação. A gente está cá no nosso mundinho, tratando o nosso paciente. E essa outra especialidade, esse outro horizonte assistencial, nós não temos acesso. Então, eu sinto que isso já está mudando também. Esse paradigma. Né? Porque o colega, muitas vezes, vai receber esse paciente como primeira vez. Porque ele não procura assistência já direto. Conversando com alguns alunos, e o intuito é justamente esse, é divulgar, é falar para que as pessoas que também atendem medicina tenham essa consciência. O paciente ele vai buscar no hospital geral, na saúde básica, numa consulta de clínica médica, numa consulta de especialidade outra, porque a nossa acaba ficando como última opção, por Você vezes. falou uma coisa interessantíssima. Atenção primária, atenção básica. Sim. Eles têm que resolver 80% dos problemas para que sejam eficientes. Né? Estou falando do médico da saúde da família. Isso. Um profissional interessantíssimo, importantíssimo para a roda girar ali para manter SUS. a máquina girando. Então, eles precisam do conhecimento da psiquiatria. Sim. Eles vão prescrever, muitas vezes, o primeiro antidepressivo da vida do paciente, o primeiro ansiolítico. Sim. Então, eles precisam saber manejar isso. Então, quando eu trabalhava no SUS, eu gostava muito de fazer capacitações para essas equipes de saúde da família. O resultado era surpreendente. Eu participei de uma no Hospital Geral Roberto Santos, aqui em Salvador, e foi a convite de uma aluna que faz residência em clínica médica. E aí, de novo, agradecendo a ela, também em vídeo, a gente pôde trazer a informação para o paciente e principalmente para o médico que atua nessa zona de guerra, eu diria, que é aquela primeira visão que o paciente vai receber, aquele primeiro acolhimento. Você está, a emergência porta aberta. Então, o evento psicótico ele precisa ser pautado minimamente com uma medicação que você consiga entregar suporte, assistência para o paciente. O evento depressivo também. O evento da tentativa de suicídio também. E foi um momento muito oportuno para a gente poder desmistificar a utilização do antipsicótico, que cada vez mais precisa ter um alcance prescritivo. Porque a gente vê muito benzodiazepínico, a gente vê outras oportunidades prescritivas, às vezes por dificuldade de alcance do conhecimento. É verdade. Aliás, os nomes dos nossos medicamentos são horrorosos. Assustam, eu costumo dizer isso sempre. Felizmente está mudando, porque o professor Stephen Stahl ele veio com a ideia de mudar a medicação para o receptor onde ele vai agir. Sim. Então, o antidepressivo agora vai chamar tricíclico, que é o triciclo, ou serotoninérgico, ou dual, e tirar esse nome de depressivo, porque a gente sabe que usa para várias coisas, isso, né? Isso. Usa não só para depressão, como para ansiedade, pânico, até para sono, por vezes. Enxaqueca, sono, etc. Mas leva essa peste, esse rótulo, e todo mundo tem medo. Mesma coisa os antipsicóticos. Sim. Eles hoje têm uma aplicação enorme, por exemplo, para bipolaridade, né? Sim. São formidáveis. Sim. E mesmo que a pessoa não tenha psicose, ela vai usar. Sim. Então, a ideia é mudar o nome para também um receptor onde eles agem. Por exemplo, antagonista misto de receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, tem uma siglazinha e tal. Também a ideia é facilitar Desmistificar. Sem dúvidas, sem dúvidas. Dentro dessa sua prática clínica, você trouxe os efeitos adversos da acetamina nasal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante falar sobre uma molécula que tenha o poder de resgatar o indivíduo do risco potencial de entregar esse bilhete único, que é o ato de viver. Eu costumo sempre dizer isso com pacientes e com alunos. Quem está tomando essa decisão ou está fugindo de alguma coisa e a fuga não vai ter solução, né? Enfim, quando há o êxito
da tentativa, mas está em um franco sofrimento e tem que ter uma coragem absurda de enfrentar esse negócio. Tem que haver, e graças a Deus já há, possibilidades terapêuticas para resgatar esse indivíduo e tirar ele dessa zona de risco, de entregar esse bilhete único de viver. Mas quais são os efeitos incômodos adversos que a molécula traz? Então, todo medicamento tem Claro. efeitos adversos, né? Felizmente, os efeitos da acetamina nasal são autolimitados, ou seja, eles não passam daquele período em que o Na paciente janela. fica em observação, não passam de 2 horas. O mais frequente é o que a gente chama de dissociação, Sim. que é uma percepção alterada da realidade. Isso não é impeditivo para o tratamento. O que vem a ser isso? Por exemplo, ele começa a enxergar as cores um pouco mais intensas, ou o som fica um pouco diferente, né? A percepção tátil da pele e tal, mas isso dá para suportar, porque Sim. dura entre 15, 40 minutos, 1 hora no máximo. O que eu recomendo para os pacientes? Faz uma playlist do Sim. Spotify ou de qualquer outra Aplicativo de música. aplicativo de música, e você escuta isso enquanto está recebendo a aplicação, põe seu celular no modo avião para você também não Sim. falar com o mundo, porque é uma experiência Sim. muito pessoal, Muito particular e única, né? particular. E aí você escutar a música alivia sobremaneira esses sintomas dissociativos. Com o passar das aplicações, eles diminuem até cessarem. Sim. Não são significativos. Pra você ter uma ideia, nos estudos clínicos, só 0,4% dos pacientes abandonaram o tratamento por causa disso. Então, é um sintoma que é Mínimo, manejável. Outras situações também são transitórias e autolimitadas, né? Enfim, suportáveis. Por exemplo, uma tontura, uma vertigenzinha, que não é também nada alarmante. Em algumas pessoas pode a pressão se elevar, mas isso ela é leve, depois ela baixa sem necessidade de nenhum suporte clínico. E náusea. A náusea, os próprios pacientes, eles conversam entre eles, eles Sim. vão se conhecendo, eles falam, toma seu remedinho tal, 1 hora antes do Spravato, do acetamina nasal, que você não vai ter. Náusea também é autolimitada. Seriam esses. Sim. Os outros têm uma prevalência tão pequena que, assim, é menor do que outros medicamentos, né? Por exemplo, turvação visual, esse tipo de coisa que é raríssimo de ver. Então, são efeitos autolimitados, porque a meia-vida da molécula, ou seja, o tempo que ela fica no organismo, são 2 horas. Então, passou de 2 horas, ela já pode ir para casa, não vai ter nenhum problema em termos de efeitos adversos. Vida normal. Vida normal. Agora, doutor Felipe, o senhor prescreveu aí para mim. Primeira vez, vou tomar esse negócio, realmente é algo muito diferente. Eu queria, por favor, que você narrasse uma jornada do paciente. Sim. Primeira vez que vai fazer uso da acetamina nasal. Como é que funciona isso aí? Do início ao fim. Bom, você vai manter o antidepressivo que você já está usando, seja ele dual, serotoninérgico, triciclo, até mesmo os inibidores da MAO, Sim. vai manter. Isso é uma questão assim, de regulação no Brasil, né? Sim, sim. Da Anvisa, tem que manter. E a acetamina nasal, ela é um potencializador. Então, ele vem para potencializar o efeito desse antidepressivo, né? Elevar a ação dele no cérebro. Então, essa é a primeira questão. Sim. E aí, se o paciente tem ideação suicida, no primeiro mês ele vai receber 3 aplicações 2 vezes por semana, porque cada dispositivo tem 28 miligramas. Entre uma aplicação e outra, a gente dá um intervalo de 5 minutos para que aquilo seja bem absorvido. É necessário que esteja numa cadeira reclinada a 45 graus para que possa horizontalizar e atingir bem a mucosa. Se o paciente tiver rinite, estiver gripado, não é bom usar aqueles descongestionantes até 1 hora antes da aplicação do Spravato. Então, ele pode assoar o nariz ali e tal. Se tiver tendência à náusea, pode usar o remédio lá de náusea que ele está acostumado. Então, jornada prescritiva o primeiro mês eu vou ser mais incisivo em termos de dose e frequência. A partir do segundo mês, a gente pode reavaliar, como você bem disse que faz com seus pacientes, e tentar espaçar essa aplicação ou mesmo diminuir a concentração, a dosagem, né? Então, eu tenho paciente de
todos os tipos nesse sentido. Rogério. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que estão com 84 miligramas há vários anos, até hoje. Sim. Se eu tento mexer, ele dá uma rateada, então vamos manter o que está dando Sim, certo. sem dúvidas. E ainda mais o que pode ser mantido. O que pode ser mantido, que é seguro. Isso. Tem estudos, tipo o Sustain, que Sim, mostram Sustain que 3. 3, 4 anos de uso é bem seguro. E eu tenho pacientes que a gente consegue fazer manutenção a cada 15 dias, um dispositivo só. Então, é individualizado. O tratamento é individualizado. Mas, de novo, tentando ser mais detalhista na pergunta. A jornada do paciente no momento da tomada. Chegou no consultório. Bom dia, doutor Felipe, vim tomar minha cetamina nasal. E aí? Ele vai receber um relatório, né, onde eu vou justificar para o plano de saúde ou para o SUS o porquê da prescrição desse medicamento. Esse relatório precisa ser pormenorizado. Eu tenho que explicar toda a trajetória do paciente, o que ele já usou, o que não deu certo, quais são os efeitos adversos. E é interessante que agora a gente está usando, já na psiquiatria, uma forma de materializar isso por meio de escalas psicométricas. Sim. Então, tem várias escalas, inclusive recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, para a gente aplicar antes do Spravato e durante a aplicação também. Elas têm que mostrar uma redução na pontuação. Sim. Ou seja, se eu reduzir em 50% a pontuação, já é resposta. Sim. Né? Então, significa que eu estou na trajetória correta. Então, esse paciente ele vai chegar na sua clínica, vai receber a aplicação por um profissional de saúde e ele vai ficar ali sendo monitorado por 2 horas. Agora, eu já tive paciente também que foi tratado em casa, em home care. Sim, sim. Né? Porque é uma molécula segura nesse Sim. sentido. Então, paciente, por exemplo, de uma região do interior, onde não tem um hospital, uma clínica com um aparato, o home care também é possível de ser feito. Sim. Você tem uma experiência prescritiva bem ampla. A minha dúvida sempre paira é se existe alguma discrepância do modelo assistencial nosso para os de fora, tanto Estados Unidos como Europa. Existe alguma alteração nisso? Ou todo mundo faz da mesma maneira? Os americanos perceberam que ela é segura, que eles podem ficar menos tempo em observação. Sim. Então, lá, ao invés de ser 2 horas, 1h30, 1 hora, eles já vão para casa. Sim. Aqui no Brasil, por uma questão regulamentadora, Sim. ainda são Existe 2 horas de exigência. Conservadorismo. Mas eu já vi pacientes que com 1h30 conseguiram ir para casa e tocaram o barco. E falando dessa ideia vanguardista da molécula em si, a gente sabe que ela hoje é prescrita lá fora para outras coisas também. Já existem outros estudos. Isso. E aí eu queria que você tocasse, por favor, nessa fala, porque sua experiência prescritiva já entrega isso para nós também em consultório. E aí? No Brasil, em bula, a restrição é para depressão resistente ao tratamento e para depressão com ideação suicida. Porém, existem estudos mostrando a eficácia e segurança, por exemplo, em bipolaridade. Sim. Em depressão bipolar. O paciente está com um estabilizador de humor, como de valproato de sódio, carbonato de lítio, mas ele ainda está para baixo, depressivo, apático, como você colocou, anedônico. E aí ele faz a cetamina nasal, ele vai melhorar, vai se equilibrar, sem ficar maníaco. Sim. Então, é uma indicação off-label, que a gente chama, né? Quando não está em bula. Outra seria para transtorno de personalidade, incluindo o borderline. Esse tem um resultado muito interessante também, alguns estudos pulverizados mundo afora têm demonstrado a eficácia dessa molécula para esses pacientes que são desafiadores, né? Sim. E hoje a gente está vendo que a psicofarmacoterapia é importantíssima para eles. Sim. Também, né? E só detalhando um pouquinho em relação ao transtorno borderline, quando há sintomatologia. Porque a gente percebe muitas vezes alguns colegas tomando a decisão de prescrever como quase um protocolo rígido. Não, se o paciente não tem demanda depressiva, não há necessidade. Se o paciente tem a demanda, ele vai fazer dentro de um curso terapêutico muito bem consolidado. Ansiedade e toque e TEPT. Ah, maravilhoso. Sim. Porque o paciente diminui as ruminações depressivas, as ruminações de ansiedade, até mesmo obsessivas, né? E tem, sim, estudos mostrando a eficácia rápida e sustentada por esses quadros. Isso é verdade. Você fez uma colocação interessante. A gente percebe que o paciente acaba reduzindo, retraindo.
E são diagnósticos e doenças de difícil manejo, por vezes. Então, TEPT tem pacientes que vão ficar o resto da vida. Sim. Eu tenho um paciente, por exemplo, estava até discutindo isso com os alunos. Ele, infelizmente, sofreu um assalto, e desse assalto vestiram ele com explosivos, é bancário. E aí ele passou pelo TEPT, óbvio. Abriu o quadro de depressão resistente, fez múltiplos tratamentos, está desde 2012 dessa forma. E aí o pensamento de acabar com a própria vida veio com detalhamento e tudo mais, e é uma indicação formal em bula dupla, tanto depressão com ideação suicida quanto depressão resistente. E conversando com ele, eu percebi que, de fato, o paciente ele se agarra a uma oportunidade de sair desse desespero, desse vale tenebroso. Como é que você enxerga a farmacoterapia da psiquiatria, Felipe, para o futuro? Eu acho que está promissor. Sim. Nós temos aí o que a gente chama de pipeline, que são Sim. produtos que ainda serão lançados, né? Então, a gente tem muita coisa para Alzheimer, Sim. muita coisa para depressão, para apatia e anedonia também. Sim. Moléculas específicas para isso. Para distúrbios cognitivos, que são memória, concentração, foco, função executiva, enfim, também está vindo coisa boa aí. Então, acho que eles estão investindo, né? Porque é um campo enorme. Sim. E se a gente considerar que de cada 10 pacientes com transtornos mentais, apenas 2 estão bem tratados. Sim. O restante não recebe tratamento apropriado. Então, a gente tem um campo muito fértil para isso aí. E grande parte do paciente com transtorno mental, infelizmente grande parte, sequer recebe tratamento. Exato. Porque uma parte está sendo maltratada, mal conduzida, enfim, mal prescrita por vezes. Ou sem adesão. Sem adesão, sem aceitação. Uhum. E tem uma parte sequer que foi alcançada pelo processo terapêutico em si. Onde é que o doutor Felipe quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, em ampliar o tratamento. Sim. Né? A abranger cada vez mais pessoas que estão necessitadas e essas pessoas estão, o que a gente chama de necessidades não atendidas. Sim. Elas não estão sendo alcançadas ainda pelo sistema. Sim. Então, E são invisíveis por vezes, né? Esse é o desafio nosso na psiquiatria. Sim, né? sim. E percebo também que muitas vezes não há uma mobilização social como há em outras categorias médicas. Eu tenho um colega oncologista, a gente sempre conversa sobre isso. Nós não chegamos em um denominador comum ainda. É melhor, do ponto de vista realmente hipotético, você ter um câncer grave, uma neoplasia que vai ser fatal, ou uma esquizofrenia grave. E diversas vezes a gente se vê... Saiu um estudo recente falando o seguinte, o paciente com transtorno mental, ele vive por mais anos. Sim. Porém, esses anos são mal vividos. Sim. São anos disfuncionais. Ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir, vai ter a questão do absenteísmo, do presenteísmo, de depender de uma grana que o INSS dá, um benefício previdenciário, etc. Então, o desafio nosso está aí também, em promover qualidade de vida para esse sujeito que a gente sabe que vai viver por muitos anos, né? Sim. E muitas vezes ele vai viver e vai sobreviver. E aí vai, por vezes, infelizmente é a palavra, invalidar a vida também de um familiar que vai ser um cuidador. E aí a gente tem um impacto novamente... Nossa, é enorme. Quase como um adoecimento, eu costumo dizer isso, quase como um adoecimento infecto-contagioso. Sim. Porque o indivíduo também vai entrar em algum nível de falência emocional porque está cuidando de alguém que precisa de um suporte que muitas vezes o suporte não alcança. Que, aliás, é uma preocupação dos estudos mais recentes, é justamente ver a qualidade de vida de quem cuida, do cuidador. Sim. Ela é depreciada realmente, e quando a gente tem medicamentos que melhoram a adesão ao tratamento, a qualidade de vida do cuidador, ela melhora também consideravelmente. Sim. Doutor Felipe, como é que você gerencia as suas emoções? Porque a gente que cuida de alguém, a gente também precisa cuidar da gente mesmo, e aí? Bom, atividade física. Poxa, eu estava bem mais gordo que hoje. Sim. Eu gosto de viajar. Sim. Lá em Minas tem uma coisa maravilhosa, que é um trem de passageiros, que eu vou para o interior sempre que eu posso. Sim. O único trem do Brasil, viu? Sim, sim. Porque acabaram com todos. Infelizmente. Aí tem um trem da Vale lá que passa numas florestas, túneis e viadutos, é uma coisa formidável. Sim. Sempre que eu posso, eu viajo também. Sim, sim. Então eu gosto disso aí. E leitura, né? A gente tem que estar sempre lendo alguma coisa, né?
se inteirando. Claro. Eu percebo que a atividade física, no meu caso, e talvez seja no nosso, né, é um remédio. Maravilhoso. E muitas vezes sana situações emocionais agudas, consegue controlar situações crônicas ou pelo menos reduzir. A própria inflamação, né? Sim, a própria inflamação. Potencializa o antidepressivo também. A Nature veio aí agora, 1,5 vezes mais potente que o antidepressivo oral, que é outra coisa que cada vez mais a gente vivencia. E mais, a gente se conecta com pessoas, porque o afeto é muito importante. Socializa, né? Isso, Permite o a ser humano socialização. nasceu para existir em movimento e existir também em convívio social, porque a gente sabe que isso tem uma potência medicamentosa, eu diria. Do ponto de vista de psiquiatria, o que você enxerga que falta ainda para nós? Muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, o nosso alcance social, Sim, como psiquiatras, é limitado. sim. Né? No sentido de que a gente ainda está nesse globo estigmatizante que muitas vezes nós mesmos criamos. Eu concordo. Por exemplo, Acompanhe o relator. Por exemplo, medicação injetável. Sim. Ela é maravilhosa, não só para esquizofrênico, como esquizoafetivo e até bipolar. Sim. Porque ela promove a adesão, níveis no sangue mais estáveis do que os comprimidos. E foi uma coisa que os nossos professores lá nos anos 80 faziam muito. Sim. Quando, nos anos 2000, vieram os antipsicóticos de segunda geração, esses injetados foram abandonados. Agora está se voltando a ação para eles, os olhos para eles são formidáveis. Então, essa é uma questão de melhorar a adesão terapêutica. Acho que é o maior desafio da psiquiatria hoje, quebrar os estigmas, mostrar que a gente está inserido em várias áreas, que a interconsulta ela é importante e que a gente tem assim um potencial enorme nesse sentido, né, cara? Sim, sem sombra de dúvidas. E mais, quase sempre o indivíduo vai ter alguma demanda de saúde mental. Eu lembro que um professor da USP, alguns anos atrás, foi fazer um estudo e ele precisava de uma família onde não tivesse ninguém com transtorno mental. Ele não achou. Não tem no como, Brasil. não tem como, né? Se a gente for com profundidade, tá todo mundo com algum tipo de espectro, eu diria. Né? Tá Cada 10 pessoas, 11 tem. Exatamente, Principalmente da pandemia para cá. Com certeza, eu queria agradecer a presença. Eu que agradeço a oportunidade, porque foi muito bom ter participado. Para mim, que vivencio essa coisa toda de cuidar de gente, eu costumo sempre, Felipe, falar isso em vídeo quando eu posso. Poder dialogar sobre, porque isso não é bastante uma entrevista, isso é um bate-papo. Deixou de ser entrevista, nem foi nosso intuito quando a gente criou esse podcast. Nossa, é recompensador demais, a gente consegue ganhar experiência, absorvendo conhecimento, vivência, e traz uma sensação de frescor para quem está aqui ouvindo várias estruturas de vida, várias orientações, porque isso que a gente faz é tentar levar o conhecimento, tentar levar a estrutura terapêutica para as pessoas. Isso é muito nobre. Obrigado. Eu te parabenizo por muito isso. Obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Você está prestando um grande serviço à psiquiatria. Obrigado e vice-versa. Chega, me arrepiei. Onde a gente encontra o Dr. Felipe novamente? Dr. Felipe está em Belo Horizonte, presencialmente, mas online, todo o Brasil, no nosso Instagram, @drfelipetavares.psiquiatra. Maravilha. Você entra na bio. Vamos seguir, doutor Felipe, por favor. Doutor Felipe está conosco. Seguir também Dr. Jader Ferraz e o Mente Aberta Podcast, Dr. Jader Ferraz. Toda semana a gente está trazendo um convidado de fino garbo e elegância para a gente falar de saúde mental, saúde emocional, saúde como um todo. Às vezes é um colega médico, às vezes um colega de outra zona assistencial, alguma outra profissão, e às vezes é familiar de paciente e às vezes um colega da indústria farmacêutica. Por quê? Porque a gente precisa de bons fármacos, boas moléculas para tratar as pessoas. Obrigado mais uma vez, Felipe. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.